Bom, quero dar bom dia a todos e a todas, dizer que é um prazer poder estar aqui ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, depois de muitos dias de trabalho. Quero aqui começar parabenizando toda a equipe do Ministério da Fazenda pelo brilhantismo da sua equipe, o ministro Fernando Haddad. Não sei se ele tem muitos méritos, mas mérito de saber fazer uma boa escolha de equipe, se ele sabe. As melhores mentes no setor da economia, da equipe econômica, estão aqui. Eu quero cumprimentar o Melo, o Seron e o Galípolo, em seu nome, cumprimentar toda a equipe. Dizer que o Ministério do Planejamento e Orçamento entrou aqui como coadjuvante, como colaborador. Nós somos chamados para analisar o arcabouço fiscal que se apresentava, portanto, todo boneco foi feito pelo Ministério da Fazenda, para ver se nós tínhamos bases orçamentárias sustentáveis. Eu acho que é disso que se trata, né? A Constituição é muito clara, nós precisamos ter regras fiscais sustentáveis, ao mesmo tempo em que nós temos uma demanda e um pedido do presidente da República mais do que justo, por uma determinação do presidente Lula. Nós queremos o pobre no orçamento, mas mais que o pobre, nós queremos a primeira infância, nós queremos os jovens, nós queremos os idosos, nós queremos os 210 milhões de brasileiros contemplados com políticas públicas. Então, diante disso, nós temos a responsabilidade fiscal, de um lado, de cuidar das contas públicas, mas tendo como objetivo principal atender esse social. E aqui eu já posso, pelo lado do orçamento, afirmar para vocês, depois dos primeiros números já checados, nós vamos fazer uma dupla checagem depois que o texto estiver escrito, que esta regra fiscal ela é crível, portanto, ela é possível e nós temos condições de cumpri-la de acordo com as metas estabelecidas. E por que isso? Porque ela tem flexibilidade. Ela tem bandas e ela permite, a partir daí, que nós façamos alguns ajustes para conseguir atingir essas metas. Então, sobre a ótica do Ministério do Planejamento e Orçamento, nós estamos absolutamente tranquilos e convictos que se o Congresso, se for da vontade do Congresso Nacional, em aprovando-se esse arcabouço fiscal, nós conseguiremos atingir a meta, que é o quê? Diminuir as despesas dentro do possível, mas não é o foco principal. O foco principal é ter qualidade do gasto público, ter receita suficiente para garantir minimamente aquilo que consideramos essencial em políticas públicas, procurar, e vamos conseguir já para o ano que vem, dentro dos nossos números, zerar esse déficit e ter possibilidade de superávit a partir de 2025. Por outro lado, a preocupação com a estabilização da dívida pública brasileira. Por ser flexível, ela é crível. E a partir daí, e esta é, acho que a grande virtude, que até eu, como economista, quando foi apresentada a mim, compreendi muito rapidamente do que se tratava esse arcabouço fiscal. Portanto, ela é fácil de ser entendida, ela é transparente, o que gera estabilidade e previsibilidade. Acho que são essas as palavras-chave, o que a gente poderia falar em termos de do que significa essa nova roupagem fiscal. Esse arcabouço, ele é flexível, portanto crível. Ele é transparente porque ele é simples, né? Ele não comporta exceções, a não ser o que está na própria Constituição. Ele tem um foco. Nós não estamos falando, aqui não tem objetivo de diminuir os gastos públicos, embora isso vá acontecer. Vai acontecer porque tem limites. O limite é dado em relação ao aumento da receita. Aumenta a receita, aumenta as despesas. Na mesma proporção, não, porque nós temos um déficit fiscal de 230 bilhões, fruto de uma herança passada de uma pandemia, todos nós sabemos e passamos por ela, e de políticas públicas que não foram contempladas nos últimos 4 anos. Eu gosto sempre de reforçar, porque nós temos que passar sempre as informações com base nos fatos. A grande realidade é que nós passamos 6 anos praticamente sem reajustar a merenda escolar das nossas crianças. Num país que é campeão da produção de laranja, nossas crianças tomavam suco em pó. Nós estamos falando de 4 anos sem se garantir casa popular para quem ganha até um salário mínimo e meio. Nós estamos falando de farmácia popular que ficou muito tempo com suas prateleiras vazias. Então, diante desse cenário, foi necessário gerar despesas permanentes, porque elas não são vistas como despesas. Isso é obrigação do governo federal, assistir a quem mais precisa. Então, diante dessas despesas permanentes, o que fazer com este gasto? Criou-se de forma muito engenhosa, eu não vou me cansar aqui de parabenizar a equipe do Ministério da Fazenda, um arcabouço fiscal sustentável.
É disso que nós estamos falando. Então, diante disso, aqui eu só gostaria de reforçar, ministra Haddad, que parte do orçamento nós estamos prontos para ajudar na elaboração dos textos. Já liberei aqui o meu secretário executivo em nome do Ministério do Planejamento e Orçamento e o nosso secretário de Orçamento e Finanças, eles estão liberados de bater ponto hoje e amanhã, mas, em compensação, vão trabalhar também sábado e domingo dentro do Ministério da Fazenda para que possamos, pelo lado do orçamento, né, portanto, aqui, sobre a ótica das despesas, dar todos os números necessários para que os senhores elaborem o texto que será apresentado pelo Congresso Nacional. Então, reforçar aqui, dentro da fala do ministro Haddad, a possibilidade desse cumprimento com muita tranquilidade, não nos esquecendo que em determinados momentos, né, em um momento em que, de alguma forma, nós percebemos que dentro desta banda nós não conseguimos cumprir a meta, inclusive, especialmente do resultado primário, né, que é a tentativa, aí nós vamos já esse ano tentar chegar a 1% desse primário negativo, e não 2,1% como está hoje, nós temos o gatilho de diminuir ainda mais as despesas em relação à receita. Acho que o ministro Haddad falou aqui por 2 vezes. Hoje, o limite é 70% da receita, crescimento das despesas. Mas, excepcionalmente, se percebemos que não estivermos alcançando essa meta, nós estamos prontos para tomar as medidas necessárias para que essa despesa não cresça mais do que 50% em relação à receita. Não sei se ficou alguma coisa para trás, eu só posso dizer que, a partir daí, nós temos uma grande missão no Ministério do Planejamento, porque também isso é importante dizer. Essa regra nos dá, talvez pela primeira vez em muito tempo, a oportunidade de nós termos um aumento do horizonte de recursos, alocar recursos considerando uma visão de médio prazo. Sair da caixinha do orçamento anual, e ele é anual porque está na lei, está na Constituição, mas tendo uma visão de médio prazo, olhando o orçamento para os próximos 4 anos, porque a chuva impede que a obra comece 1º de janeiro, então ela não se conclui dia 31 de dezembro. Quando nós falamos de políticas públicas, algumas delas, elas têm condições de serem alcançados os seus resultados a médio ou a longo prazo, o que diga nessa nossa grande e mais árdua missão de garantir qualidade no ensino público, que é uma questão de uma mudança aí que vai levar no mínimo 2 décadas. Então, quando nós falamos de orçamento, nós temos que ter esse orçamento numa visão mais de médio prazo, o que este arcabouço vai permitir fazer. A gente ter uma visão, no mínimo, de 4 anos, à luz do PPA, que vai ser participativo, e que é, este ano, determinação do presidente Lula, de que nós visitemos todas as capitais, ouçamos a sociedade civil, os conselhos, no modo virtual também, para que possamos incorporar, além dos programas e do programa do governo de campanha, incorporar os anseios da sociedade em programas, ações, metas, indicadores para serem cumpridos a partir de 2024. Parabéns, ministro Haddad. Como você mesmo disse, tem muito trabalho pela frente, conte conosco.